Pessoal, boa tarde para todos. Eu queria iniciar com vocês hoje um módulo sobre manutenção industrial em plantas mecatrônicas. E esse assunto ele é de alta empregabilidade dentro da nossa área de atuação. Tem muita gente que trabalha por um período da vida em áreas de manutenção, ou às vezes a vida inteira. É um trabalho que demanda muito capital intelectual, ele é muito investigativo, e são investigações feitas em cenários complicados. A gente vai ter que entender, né, toda a interface eletromecânica ou mecatrônica do sistema para identificar com precisão, né, a doença e daí conseguir encontrar o remédio, né? E é isso que a manutenção de qualidade busca fazer. Existe uma segmentação nos setores de manutenção, né? Tem o pessoal que mexe com manutenção corretiva, tem a turma que mexe com manutenção preditiva, né? Eles tentam prever o momento que o equipamento vai falhar. Tem equipes que trabalham numa área chamada de engenharia de confiabilidade, que também tem muita interface com a manutenção, e eles tentam montar estratégias que otimizem o custo da manutenção. Então, eles tentam eles implementam modelos que fazem previsões de vida útil do equipamento mediante manutenções preventivas que são distribuídas no tempo, né? E aí eles fazem cálculos para ver se vale a pena deixar o equipamento rodar até estragar, ou se vale a pena fazer uma manutenção por semana ou uma manutenção por mês, né? Com que custo, com que grau de melhoria, tá? Então, assim, tem estratificações no ramo de manutenção. Apesar da gente ter essas estratificações, existe uma interface muito forte entre elas, né? No final das contas, todo mundo está interessado em aumentar a disponibilidade operacional dos equipamentos. Então, por exemplo, quando uma equipe de manutenção corretiva atua, né, e reestabelece a condição do equipamento e consegue investigar e achar a causa raiz da sua falha, essa equipe de manutenção corretiva acaba ajudando a equipe de manutenção preditiva, né, porque aí eles ganham informação sobre o que fazer com o equipamento específico para conseguir que ele não venha a falhar, né, ou que a sua falha já seja mais, seu modo de falha seja mais bem dominado, né? Então, assim, apesar das estratificações, eu queria destacar que não existe uma barreira entre equipes de manutenção, ok? Deixa eu falar com o microfone aqui. Bom, e além da inexistência dessa barreira, existe uma demanda por um entendimento de mundos elétrico e mecânico de maneira integrada, né, igual a gente faz na mecatrônica e igual se preconiza com uma ênfase mais forte nessa disciplina. A disciplina, o nome dela é integração, exatamente para se pensar nas estruturas integradas. Ok? Historicamente, esse pensamento integrado ele não é muito executado, tá? Pela formação clássica que você vai ver em equipe de manutenção. É muito comum você ter equipe de manutenção elétrica separada da equipe de manutenção mecânica, e com profissionais formados nas respectivas áreas. E é comum se ver também que o profissional de uma área não entende o mundo da outra.
Então, quando o equipamento falha, um equipamento mecatrônico, ele está trabalhando em um sistema de conversão eletromecânica de energia, né? Então, ou ele vai tomar energia elétrica e converter em mecânica, ou tomar energia mecânica. Alguns equipamentos, parte do tempo, fazem o fluxo de potência num sentido, e o mesmo equipamento, em outra parte do tempo, faz o fluxo de potência em sentido oposto, né? Pode operar em modo motor ou em modo gerador. E apesar do sistema operar com esses equipamentos todos integrados, é comum que as pessoas envolvidas não entendam o outro lado da fronteira. Então, os eletricistas não entendem de mecânica e os mecânicos não entendem de elétrica. E isso dificulta muito a ação de manutenção. Tá? A manutenção, obviamente, é feita, tem muita gente inteligente, muita gente boa no ramo, até assim, são trabalhos bonitos de se ver quando a pessoa faz a investigação, faz os modelos, as simulações, os cálculos todos, né, e acha a causa do problema e já indica o remédio. Então, assim, é um trabalho muito bonito de se ver, mas é uma verdade que a falta de entendimento, né, do mundo que faz interface com a área de formação da pessoa, ou seja, a falta de entendimento da mecânica quando o cara é formado em elétrica, ou a falta de entendimento de elétrica quando a pessoa é formada em mecânica. Essa falta de entendimento do outro lado da fronteira dificulta a manutenção. E aqui na mecatrônica a gente tem disciplinas nas duas áreas, exatamente para favorecer o entendimento integrado dos dois mundos, né? O que então abre para vocês oportunidades interessantes para serviços de manutenção, né? Para se prestar uma manutenção mais assertiva, onde você consiga convergir para a solução mais rapidamente, onde você consiga bloquear a repetição do problema de maneira mais efetiva. Ok? Então, eu acho que essa estrutura da mecatrônica, ela cai igual uma luva em trabalhos de manutenção corretiva de ambiente industrial e manutenção com foco em melhorias, para que não se deixe o equipamento estragar muitas vezes. Ok? Bom, então, tendo explicado isso, só vou comentar um detalhe com vocês aqui também, é o seguinte, eu tô usando um microfone para melhorar o áudio das aulas gravadas, tá? Só que aí o computador não joga áudio na caixa do meu, na caixa de som dele. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, manda o texto, que ela aparece nessa parte lateral da tela, ou ele aparece, eu vou saber que alguém está querendo perguntar, eu vou tirar o microfone e vou ter áudio aqui, tá bom? Então, se alguém quiser, só manda um texto, qualquer textinho pedindo atenção, e aí eu libero o áudio e converso com vocês. Bom, então, retornando aqui, a vastidão, né, das investigações e das ações de manutenção é compatível com a vastidão de sistemas mecatrônicos que você vai ter, né? Você vai compor uma infinidade, né, de soluções para manipulação de corpos no espaço, com alguns elementos básicos. Esses elementos básicos são os equipamentos que eu desenho para vocês, né, no início das disciplinas que nós trabalhamos, onde eu mostro a planta mecatrônica elementar. Então, ali você tem os equipamentos que são, né, amplamente utilizados na maior parte das plantas. Mas os manipuladores mecânicos são os mais diversos, as cargas que o cliente precisa manusear são as mais diversas também. Então, assim, você vai ter uma infinidade de possíveis estruturas, né? O que vai te dar também uma infinidade de ações de manutenção. Só que existe um núcleo básico de problemas que te orienta nessas manutenções para você achar aonde está a causa raiz.
ok? E eu queria compartilhar com vocês o meu entendimento desse núcleo básico de problemas, sem nenhuma, sem nenhuma premissa, né, de arrogância de falar a vocês que eu vou cobrir todo esse espectro, tá? E isso não é possível por um motivo fundamental, eu não sei. Então, eu consigo ajudá-los, né, em um amplo espectro a ter uma visão diferenciada, né, dos problemas, a saber e onde potencialmente esteja a causa raiz, mas eu não sei tudo do universo de manutenção. Tá? Então, vou passar para vocês o máximo que eu puder e, na verdade, trabalhar aqui como um motor de ignição, né, um motor de arranque de um carro e um pouquinho também como motor de tração do carro. Aí depois vocês vão levar esse carro conforme a demanda da vida, ok? Bom, então, nessa linha, pessoal, o primeiro problema de manutenção que eu queria abordar com vocês é o problema de sobrecarga. Então, sobrecarga, né, igual o nome sugere, remete ao quê? Carga excessiva, tá? A gente viu nas simulações que nós fizemos, no curso de teoria de máquinas e em laboratório de máquinas também, que a corrente elétrica da máquina tem afinidade com o torque eletromagnético, tá? E o torque eletromagnético em regime permanente é igual ao torque de carga. Esse aqui é a manifestação da segunda lei de Newton. Quando o sistema para de acelerar, você não tem mais torque de aceleração, o torque eletromagnético se iguala ao torque de carga. Tá? Então, no final das contas, né, você vai ter aqui o próprio módulo da corrente, a amplitude dela, proporcional ao torque de carga também. Então, também existe uma relação de afinidade da corrente com a carga. E a carga é imposta pelo cliente. Então, se o cliente colocar uma carga excessiva no eixo da máquina, a corrente vai ficar maior do que a nominal. O excessivo aqui significa maior do que o nominal, tá? Então, se, né, o torque de carga do cliente for maior que o torque eletromagnético nominal, o que vai acontecer? A corrente do estator vai ficar maior que a corrente nominal. E, como a gente viu no módulo de semana passada, né, no modelo térmico da máquina, a potência térmica ela é aproximadamente dada, né, pelas perdas no cobre do estator, que tem esse valor aqui, ó. O mecanismo que, o fenômeno físico que rege a maior parcela da potência térmica desenvolvida na máquina são as perdas no cobre, né, nas bobinas de cobre do estator, que são percorridas pela corrente de estator. Tá? Então, o que vai acontecer com isso, então? Nós vemos nesse encadeamento aqui de sinais que a própria potência térmica ela vai ser proporcional ao quadrado do torque de carga. Tá? Então, colocou o torque de carga excessivo ou promoveu sobrecarga, tá? Nós teremos potência térmica excessiva também. E a manutenção de uma potência térmica excessiva faz, como a gente viu no nosso modelinho, com que a temperatura
do ponto mais quente do motor cresça só desenhar um modelinho térmico aqui, ó. A gente tinha uma capacitância térmica, uma resistência térmica, a potência térmica produzida no interior da máquina, né? Aqui, a temperatura, né, do interior da máquina, do motor, vou colocar assim, e aqui a temperatura ambiente. Lembrando, esse modelinho térmico, ele foi desenhado vendo a similaridade das equações dele com as equações de um circuito elétrico que tem essa estrutura aqui, né? E aí a gente viu semana passada que quando a gente liga a máquina, né, ela vai ter uma temperatura inicial, tipicamente a do ambiente, igual até o modelinho mostra aqui, ó, se não tiver fluxo de potência do interior da máquina para o ambiente, a potência que faz às vezes da corrente, né? Então, se não tiver essa potência, né, não tem variação de temperatura do ambiente para o motor. Sem essa variação de temperatura, a temperatura do ambiente vai aparecer no interior da máquina, né? Aqui eu estou usando o modelo só para validá-lo. Essa mesma conclusão poderia ser tirada se a gente considerar que, né, um corpo, num dado ambiente, se ele não tem nenhuma fonte térmica atuando sobre ele, a temperatura dele se iguala à do ambiente. Tá? Então, a máquina inicialmente vai ter a temperatura aqui do motor, né, igual à do ambiente. Quando ela começa a operar, se a potência térmica, né, está dentro do regime nominal, né, o que significa o quê? Né, potência térmica dentro do valor nominal significa torque de carga, né, menor ou igual ao nominal. Então, nesse cenário, a máquina tem condição, o corpo dela com as aletas e o sistema de ventilação, eles têm condição de pegar essa potência térmica e dissipá-la ao ambiente em regime permanente, né? Quando você chega em regime permanente, o que vai acontecer, né? Um capacitor desse aqui, ele carrega e começa a operar como chave aberta, então não flui corrente por ele. O que nesse cenário da potência térmica significa o quê? Não flui potência, né? A máquina para de receber energia térmica no seu ambiente, no seu interior, em regime permanente, e a potência térmica toda vai para o ambiente, tá? E aí, se a potência térmica está dentro dos limites nominais da máquina, a máquina vai ter uma construção adequada, né, com uma área de contato com o ambiente adequado, e um sistema de ventilação adequado para fazer com que essa resistência térmica seja suficientemente baixa, de tal forma que, né, a temperatura ambiente mais o delta θ aqui, que é a resistência vezes a potência, façam com que a temperatura do motor nesse ponto não exceda a temperatura especificada na classe de isolação da máquina. Foi o que a gente conversou na última aula. Ok? Então, você tem uma temperatura máxima aqui, vou marcar aqui de vermelho para ficar bem destacada. Deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho. Então, a temperatura da máquina, né, a partir do momento que a gente der a partida, ela vai subir, né,
Se você tiver com uma carga pequenininha, né, ou que leve a uma baixa potência térmica, ela passa a operar com uma temperatura muito menor do que a temperatura máxima, né, especificada pela classe de isolação. Se você aumenta a carga, mas ainda está menor que a nominal, né, a temperatura cresce exponencialmente de novo. Agora, se você coloca uma carga muito alta, né, essa temperatura vai crescer, ela não vai atingir instantaneamente o limite máximo, mas com o passar do tempo, ela vai atingir. E nessa situação, a gente vai reduzir a vida útil do verniz isolante. Né? O processo de envelhecimento do verniz isolante que recobre os cabinhos de cobre, ele é sensível à temperatura. Então, quando a gente ultrapassa, né, o valor máximo que o verniz suporta, né, o suportar, ele é a temperatura máxima que ele suporta durante 20 mil horas. Então, se a gente ultrapassa essa temperatura, ele passa a suportar menos horas, né? E aí a máquina vai queimar, literalmente. O verniz isolante vai se deteriorar, igual eu expliquei a aula passada, na hora que ele deteriora, a gente promove o contato elétrico de partes de cobre das bobinas com a carcaça, ou cobre com cobre, né? Da mesma fase, ou cobre de uma fase com cobre de outra fase. Em todo cenário você vai ter fuga-terra, curto-circuito, né? E correntes potencialmente exageradas. Né? Aí você vai ter um outro problema chamado de sobrecorrente, que também nós vamos estudar nesse módulo de manutenção. Bom, então aqui é um estudo, né, que integra alguns modelos que a gente viu, modelo da máquina de indução, né, também vale aqui para a máquina de corrente contínua, máquina síncrona, o modelo térmico, né, e a correlação entre esses efeitos mecânico, elétrico e térmico. Alguns exemplos de cenários onde isso acontece. Tá? Aqui está o modelo teórico, ele é consolidado, funciona muito bem, nos ensina, né, sobre o mecanismo onde esses fenômenos se integram. Agora, para enriquecer e para levar esses modelos para um cenário prático, para ele poder nos ajudar. Existem né, plantas onde esse tipo de fenômeno acontece e você não vai conseguir identificar, né, a sobrecarga com clareza, tá? Porque por vezes você não consegue medir torque de carga, ok? Bom, alguns exemplos, né? Se você tiver uma correia para transporte de minério, tá? Aí você tem roletes, tá? E um ou mais desses roletes pode ou podem estar tracionados, ok? E às vezes, vou colocar aqui, né, digamos que você tem esse rolete tracionado aqui, você quer subir a carga, então você vai ter que aplicar um dado torque eletromagnético, né? E a gravidade, né, vai atuar, né, promovendo uma intenção de rotação para cá, ó, tentando fazer a carga descer. Né? E essa é uma planta mecatônica muito comum aqui na nossa região, tá? Você tem aqui, você está içando minério, ok? E essas correias são grandes, tá? Você vai ter correias aí de dezenas de metros, até mais do que quilômetro, tá?
E, por vezes, né, você vai ter queima ou alarmes dos sistemas de proteção avisando a você que há sobrecarga, né? E aí você vai olhar para o sistema, né, para sua pilha aqui de material, e você não vai conseguir identificar isso. Tá? A olho nu é muito difícil. Se você colocar num software de elementos finitos, ou fizer um modelo muito complexo, você vai conseguir, mas potencialmente aqui você não vai não, a olho nu, né, você pegar uma correia de mais de 1 quilômetro, falar quantos newton de torque de carga existe aqui, é muito difícil. Então, o que acontece nesse cenário? Como que a gente identifica, né, que há sobrecarga? Pela corrente. Tá? Então, com essas relações de afinidade mecatrônica aqui, ó, que a gente até viu no curso de máquinas, você consegue e garante que há carga excessiva se a corrente tiver maior do que a nominal. Né? E corrente é fácil de medir. Então, se a gente vai ter aqui o eixo da máquina, né, ou um sistema de transmissão que faça com que a carga seja acoplada na máquina elétrica, a máquina elétrica vai vir aqui. Ok? E a gente vai conectá-la no sistema elétrico de alimentação aqui, ó. Pode ser uma partida direta na rede, ou pode ser um sistema com inversor de frequência, tá? Tanto faz. E aí, pessoal, é mandatório que a gente tenha nesse tipo de ambiente proteção para o sistema elétrico. E aí, qual é a estrutura dessa proteção? Bom, a proteção ela é dotada de medições, no caso aqui, para proteger máquinas elétricas, é comum a gente ter medições de corrente, exatamente por essas relações de afinidade mecatrônica que a gente mencionou e aprendemos com os modelos, né? Então, a corrente elétrica ela acaba sendo um espelho da carga. Então, são instalados transformadores de corrente, TCs, tá? Ou sensores Hall. Tá? Os TCs vão operar de maneira adequada somente para a frequência da qual ele é comprado, tá? Então, se você tiver a máquina com partida direta na rede, a rede sempre tem um sinal de 60 Hz, tá? Então, para cenários com partida direta, você usa TCs especificados em 60 Hz. TC é a abreviação para transformador de corrente. As sondas Hall, elas já fazem medição em ampla faixa de frequência, tá? Então, vai de 0 até a banda passante dela, ok? E aí ela é adequada, né? Ela vai te dar uma leitura da corrente que circula no cabo de potência adequada dentro, se aquela corrente está na faixa de frequências especificada pelo fabricante. Bom, essas medições de corrente são enviadas para um dispositivo chamado de relé de proteção. Esse relé de proteção ele pode ter uma estrutura eletromecânica, igual se tinha nos relés antigos, ou ele pode ser um microcontrolador. E esse microcontrolador ele é programável, tem uma interface homem-máquina ou um software de comunicação com ele,
que você faz a parametrização dele, igual a gente fez com o inversor de frequência, você pode fazer a parametrização do relé de proteção também, para que as funções de proteção fiquem dedicadas à máquina específica que aquele relé está protegendo. Tá? Então, o fabricante ele pode ter uma família de relés de proteção, né, e um modelo específico servir para várias máquinas. Né? Então, você tem que falar com ele a máquina específica que você está protegendo e passar diretrizes de proteção para ela. Por exemplo, o tempo de partida típico, né, daquela máquina, igual a gente também fez em simulações do curso de máquinas. E o relé vai monitorar se o tempo de partida uma dada operação da máquina está maior do que o tempo de partida que você disse que ela admite, ou tempo de rotor bloqueado. E aí, caso a corrente fique no nível da corrente de rotor bloqueado, que é a corrente de partida, e por um tempo maior do que o tempo de rotor bloqueado, o relé de proteção atua. Ou, se a partida já tiver concluída e a corrente ficar maior do que a nominal por um tempo excessivo, ele também atua. Né? E a atuação dele é a produção de um comando que leva à abertura de seccionadoras, chaves. Aqui, ó. Ou um disjuntor. Vou botar ele aqui numa cor diferente para destacar. Ok? Então a gente vai ter esse disjuntor, uma chave de proteção que vai ser comandada pelo relé para que exista a desconexão da carga com problema do resto do sistema elétrico. Ok? Se o nosso sistema mecatrônico for acionado por inversor de frequência e não pela rede, o inversor incorpora algumas das funções do relé de proteção dentro do seu firmware. Então, ele já tem medições de corrente, ele recebe na rotina de comissionamento, né, as informações da máquina. A gente tem que entrar, não sei se vocês lembram, né, quando a gente fazia as rotinas de autoajuste no laboratório, você tinha que passar os parâmetros da máquina para o inversor, a potência nominal, a corrente nominal, a velocidade nominal e tal, né? Isso tudo era passado. E a gente tem do inversor funções de proteção similares à do relé de proteção disponíveis para não deixar a máquina se queimar. Tá? O inversor também faz isso. Quando a máquina tem partida direta na rede, aí a gente tem que comprar um equipamento à parte, que é o relé de proteção, para fazer isso. Bom, quando ocorre um evento de desarme, o relé avisa para a gente a causa. Então, tem um sistema de comunicação onde ele vai nos contar o que aconteceu. Então, vai ter uma telinha, né, potencialmente, onde ele vai escrever a causa do desarme. Uma das possíveis causas é sobrecarga.
tá? Ele detectou isso pela corrente e ele vai né, interromper, te avisar o motivo. Então, convém investigar. Tá? Existe aqui até um ímpeto grande das pessoas que não, deixa eu tentar de novo, às vezes não é nada e tal. Não faz isso. Tá? Diversas sobrecargas, né, vão fazer com que a máquina queime. Tá? Então, você tem que investigar a causa raiz para poder eliminá-la. Tá? Que aqui, o que o nosso modelinho térmico ensinou? Ó, digamos que a máquina estava com carga excessiva, né, a temperatura da máquina, que é essa azul, ultrapassou o limite máximo, que é o vermelho. Aí, o relé de proteção faz com que o motor desarme, então desconecta a máquina da rede, para de circular corrente na máquina. Para de circular corrente na máquina. Quando para de circular corrente, a gente anula a potência térmica desenvolvida na máquina também. E aí, o que vai acontecer com potência térmica nula? A gente vai começar a reduzir a temperatura da máquina. Né? Se a gente olhar aqui no modelinho térmico, se a potência térmica fica zero watts, né? A energia armazenada nessa capacitância aqui, que é o próprio corpo da máquina, começa a ser dissipada para o ambiente. Né? E aí, é como se tivesse um capacitor com carga elétrica descarregando. Né? E a carga vai descarregando, a tensão nos seus terminais, que aqui faz às vezes a temperatura, vai caindo. Né? O que também poderia ser visto, né, olhando a física, na parte de termodinâmica, é onde dois corpos em contato vão chegar a um equilíbrio térmico. Qualquer corpo em contato com o ambiente vai chegar na temperatura do ambiente. Se não tiver uma fonte ativa ali produzindo calor, né, vai chegar na temperatura do ambiente. Então, essa temperatura começa a cair, né, com esse sinal compatível a um sistema de primeira ordem, uma queda exponencial. Se, né, enquanto essa temperatura está caindo, que é lenta, alguém vira e fala assim, o relé avisou que há sobrecarga, mas eu quero pagar para ver, vamos tentar de novo, eu acho que o sistema está mal ajustado, está sensível demais, é comum se botar a culpa no sistema que está avisando, né? E aí a pessoa vai e comanda o fechamento dessas chaves aqui novamente, ó. Tá? Se tiver o fechamento das chaves e o sistema vai partir, a carga excessiva continua no eixo, né? E como a máquina tem a capacidade de rejeição de carga, né, ela vai igualar o seu torque eletromagnético ao da carga de novo. Então, se a carga está excessiva, o torque eletromagnético vai ficar excessivo, né, e o excessivo para nós significa, em termos quantitativos, significa uma carga maior do que a nominal. Então, a gente vai ter uma carga maior do que a nominal e, com isso, corrente elétrica maior que a nominal. Então, a nossa potência térmica deixa de ser zero e ela vai começar né, a promover o aumento da energia térmica, que é a mesma coisa que a temperatura. Né? A temperatura começa a subir de novo. E, de novo, ela vai ultrapassar o limite dado pela classe de isolação. E aí o relé de proteção, de novo, vai atuar. E vai desarmar o sistema. Aí ele vai começar a resfriar. E aí, por vezes, vou apagar aqui, vai começar a resfriar, e aí, por vezes, alguém vai falar assim, tenta de novo, o sistema, eu não confio nessa proteção. Aí vai, né, enquanto a máquina está resfriando, tem outra partida. Pum! Cresce de novo, tá? Até chegar um ponto que queima. Ok? Então, quando há sobrecarga, tem que se investigar a causa dela e não ficar promovendo recorrentes partidas no sistema para ver o que dá. Tá? O sistema, eles são muito competentes, eles não operam em falso. Aí, quando eles avisam isso, você pode saber que tem problema. Opa, Léo, tudo bom? Opa, pode falar, Fred.
Não, no caso, tipo, essa parte da potência térmica, né? Eu estava pensando só no caso do motor do Fiat 147, né? Do meu carro lá, no caso, né? Que, tipo, às vezes ele queimava, né? Você fazia essa parte da partida, assim, várias vezes, né? Umas 5, 6, 7 vezes, por exemplo, né? Se fizesse isso. É mais ou menos nesse princípio, né? Se fosse aplicado na prática, por exemplo, automotiva, né? Por exemplo, né? No caso, as espiras dele, né? Aquelas escovas lá, né? A resistência que tinha meio que zoado, né? Que tinha desgastado total, né? Uma parte dele, Você né? E aí... queimava o motor de arranque, não é isso? Isso, motor de arranque, exatamente. É exatamente esse princípio aqui. É exatamente esse que nós estamos vendo aqui. São recorrentes partidas e o motor de arranque ele tem uma corrente exagerada. O Freud, quando a gente viu o modelinho da máquina de corrente contínua, tinha uma topologia dela que era a máquina de corrente contínua excitação série, né? Que era você colocava o campo e a armadura em série, né? E o que acontecia naquela topologia? A curva torque por velocidade tinha esse comportamento aqui, ó. Ela caía de maneira inversa, né? E ali, Freud, na hora que você tenta partir o motor a combustão com o motor de arranque, você opera, né, durante muito tempo em velocidades baixas do motor de arranque, tá? Para que ele tenha torque altíssimo e consiga iniciar a máquina a combustão. A máquina a combustão ela só dá partida depois de 1.500, 1.700 RPM mais ou menos. Então o motor de arranque entra para isso. Só que ele é muito menor do que a máquina a combustão, né, que ele está tentando partir. Não faz sentido ser do mesmo tamanho, né, porque ele vai operar com ela pouco tempo, né, vai operar ali no veículo pouco tempo, tá? E ele não é dedicado a deslocar o veículo. Então ele dá a partida e depois não opera mais. E aí na partida, então, ele vai né, ter que operar uma grande parte de tempo com velocidades mecânicas baixinhas, tá? E muito torque, e consequentemente muita corrente. Então ele aquece muito. E aí, se você promove recorrentes partidas nele, eventualmente ele vai queimar, tá? Só um minutinho, por favor. Alô? 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 Opa, fala aqui, beleza? Passa a rola aqui pra mim, a gente vai subir pra você, hein? Boa. Isso é... Não, isso é um negócio aqui pra comprar. Você tem aí algum paralelo? Acho que é 24. 24 pode ter. Se tiver, for razoável, pode colocar, pode descer com ela. Uhum. Uhum. Beleza, então. Oi. Uhum. 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 Muito obrigado, sensacional. O negócio do volante também vai no psicológico, né, cara? Toda hora você tenta alinhar. Realmente o volante do outro está por fora. Uhum. Beleza, muito obrigado, cara. Valeu demais. Valeu, muito obrigado.
Bom, pessoal, então, o Freud, é o mesmo mecanismo, tá? É o mesmíssimo mecanismo que promoveu a queima do seu motor de arranque, ok? Por vezes... Entendi. Obrigado. Nada. Por vezes, cara, tem cenários que às vezes o motor não queima, mas a bateria arria, tá? Você parte tantas vezes, você vai tirando aquela carga dela, né? Que aí chega num ponto assim, o motor não queima, mas a tensão da bateria está tão baixa que ela também não consegue disponibilizar corrente. Aí você cessa o mecanismo de produção de potência térmica, sabe? Então também pode acontecer, o que também é ruim, né? Bom, então, eu vou colocar o microfone de novo, pessoal, que se quiser alguma intervenção, manda um textinho primeiro, que aí eu tiro ele aqui para a gente ter áudio. Bom, e aí, continuando, quando houver, então, avisos de sobrecarga, tá, a gente tem que investigar a causa raiz, ok? Por vezes, né, você vai, o aviso de sobrecarga vai te orientar a olhar para o eixo da carga mecânica, né? Então, se não houver nenhum componente danificado, um rolamento danificado que esteja travando, um travamento numa transmissão mecânica, realmente a carga está excessiva, tá? Você está tentando tracionar uma carga excessiva demais. Quais os contextos onde isso pode acontecer? A gente pode estar tentando içar com uma correia de minério uma massa exagerada, ou mesmo transladar uma massa exagerada, tá? Na translação, né, a gente vai ter o peso dessa carga, né, apoiada no cilindro, né, dos roletes da mesa de rolos, são esses azuis, né? O rolete com o seu eixo mecânico, né, vai ser acoplado ao eixo da máquina, pode ou não ter transmissão mecânica, e a gente vai comprimir os rolamentos, com isso que vão conectar o eixo ao estator da máquina ou da transmissão, tá? E essa compressão dele promove carga, tá? Caracteriza torque de carga. Então, se você estiver içando ou transladando massas excessivas, tá, você vai ter desarmes por sobrecarga, né? Se você tiver com içamentos, né, o içamento que trabalha com o deslocamento da carga em movimento orientado aqui na vertical, tá? Então, se você tiver içando massas excessivas, tá? Tá aqui a máquina, né? O eixo da máquina, o torque de carga está aqui. Você vai ter o torque eletromagnético da máquina aqui, ó. Então, se a gente estiver içando uma massa maior do que a nominal, o torque de carga vai ficar maior que o torque eletromagnético nominal, tá? E aí nós vamos ter sobrecarga, tá? Os sistemas de proteção vão desarmar indicando sobrecarga, tá? Caso eles não desarmem, você pode até fazer essa pergunta, mas e se não desarmar? A máquina vai queimar. Aqui o nosso modelinho térmico mostra, né, que a temperatura vai subir, a potência térmica vai ser exagerada, a temperatura vai subir, além daquela suportada pelo verniz isolante, e se mantendo muito tempo, ela vai queimar, tá? Então, geralmente, essa modalidade de queima, né, ela é mais rara, né? Porque se há o relé de proteção e foi feito um projeto de proteção adequado, o relé vai inibir essa queima. Então, assim, se queimou tendo o sistema de proteção, significa que
né, foram feitas recorrentes exposições da máquina ao regime de sobrecarga, sem deixá-la esfriar, ou então alguém burlou a proteção. Tá? É uma coisa comum também, e eu queria até comentar com vocês algumas coisas assim de algumas posturas antiéticas que tem nesse ambiente. Tá? Então, nessa aula aqui, eu queria, vocês já estão quase formando, eu queria abordar isso com vocês também, tá? Para que vocês possam se defender, ok? Então, vai ter gente, por exemplo, que vai chegar no software do relé de proteção e alterar o software de proteção, né? Por exemplo, no software de proteção se avisou lá que a corrente nominal do estator da máquina é de 150 amperes, né? Então ele começa a contar tempo para desarme para correntes maiores que 50 amperes. Só um minutinho. Só um minutinho. Vai com ele, você vai voltar na caminhonete. O documento tá bom. Não, volta assim mesmo. Vou deixar aqui comigo. Então, aí a corrente, isso é a corrente do motor, tá, pessoal? Tá na placa do motor. E aí alguém chega, né? Fala assim, esse negócio está desarmando muito. Então a pessoa carrega lá da cabeça dela 200 amperes. Para ele só promover algum desarme com correntes maiores que 200 amperes. Sendo que qualquer corrente entre 150 e 200 vai fazer com que o motor queime, tá? Se essa corrente for aplicada aos terminais do estator por tempo excessivo, ok? Então, isso é uma forma de sabotagem, tá? E assim, aí é motivada, né, geralmente, pela ganância de fazer com que a produção seja excessiva, tá? Aí tem as mais diversas causas. Por exemplo, digamos que foi pactuado um regime de venda qualquer, né, não foram consultadas as equipes de produção, está chegando o final do prazo de entrega daquela venda e não vai dar tempo, o equipamento não dá conta. E as equipes de produção, né, que elas não são especialistas em manutenção, né, elas vão querer colocar o equipamento produzindo mais do que ele foi projetado para produzir. Tá? E aí vai dar sobrecarga, é um cenário. Aí o cara tenta correr o risco. Tá? E aí o tiro pode ser no pé, porque é o seguinte, né, se ele promover qualquer coisa assim, desconectar os transformadores de corrente, tá? É outro tipo outro tipo de sabotagem, tá? A máquina queima. E aí o tempo que ele não queria perder, né, vai ser multiplicado por N vezes, porque você vai ter que comprar máquina nova e trocar. Tá? Então o problema fica muito maior, tá? O prejuízo é muito maior, não só prejuízo do equipamento, como prejuízo com o atraso da produção, desgaste com o cliente, navio parado em porto, locomotiva esperando para carregar. Tá? Então tem muito problema. Então não se faz isso. Tá? Não se faz no intuito da recomendação aqui. Na prática, algumas pessoas fazem. Tá? Então convém ficar atento a isso. Tá? Então, tem equipes de proteção de sistema elétrico, isso é um ramo da elétrica, tá? onde especialistas fazem o software de parametrização do relé e esse software não é alterado. Né? Quanto a conexões elétricas, né, o circuitinho elétrico aqui do sistema de proteção, né, aí até dispensa comentários, né, ao mencionar que ele não é para ser alterado. Né? É criminoso. Simplesmente isso, não tem outra palavra, não é mais do que antiético. A quem fez está assumindo o risco de queimar o equipamento. Ok? Então, mas existe, tá? Eu estou dizendo que é um problema que existe para a gente já entrar com uma certa maldade nisso. E digo porque o ramo de manutenção emprega muitos dos nossos colegas aqui de formação. Tá?
Bom, outra coisa, né? É comum pessoas que não conhecem, né, do equipamento em detalhes iguais a vocês, ou igual a vocês, que elas duvidem do seu laudo técnico, né? Digamos, a pessoa é especialista em produção de mineração, metalúrgica, química, o que seja, né? E aí o relé está avisando que tem carga excessiva. O sistema de proteção está desarmando toda hora, está falando, tem carga excessiva. A pessoa, não, mas não tem. Eu garanto que não tem, tá? Não caia nessa, tá? Que aí vira um jogo de blefe, tá? Vira-se um jogo de blefe. Confia nos seus modelos, tá? Porque quando alguém né, se torna responsável por um problema desse, a pessoa tem desgaste profissional, né? Então, ó, aqui, ó, era para a gente transportar na correia 20 toneladas, tá? Então, a massa nominal dela tá aqui é especificado. Isso aqui não é um segredo, assim, você compra para depois ver que massa que ela aguenta. Não, toda a estrutura mecânica, mecatrônica e elétrica é toda pensada para 20 toneladas. Então, se alguém coloca uma massa nela de 20, que seja 21, tá fora do regime nominal. Tá? Ela não vai operar sem sobrecarga, vai dar sobrecarga. Tá? Como é impossível de ver aos olhos, muitas vezes, né? Pode até arrumar um sistema de pesagem e tal, mas enquanto isso está carregado, você não consegue ver, né? E aí começa a ter um jogo de blefe, né? Porque a equipe de manutenção empurra isso para a produção e a produção devolve a culpa para a manutenção. Tá muito comum de acontecer. Por quê? Geralmente o responsável pelo problema, né, tem desgaste profissional. Então, se eu sou um engenheiro responsável, engenheiro de produção, engenheiro de minas, responsável por essa correia de minério aqui, né? Se o meu processo não leva esse minério, se essa correia não está levando esse minério porque ela está desarmando, e a culpa é minha, porque eu estou colocando mais minério do que eu deveria, eu vou ter desgaste profissional. Eu posso ser demitido, eu posso ter problemas na minha participação de lucros e resultados. Inclusive, quando se acha a causa raiz, em algumas empresas, acha a causa raiz e atribui o setor responsável pelo problema, é comum, né, se anotar isso numa tabela e essa anotação implicar em um demérito financeiro, né, na hora de pagar a participação de lucros e resultados. Então, ou seja, ninguém quer, né? E, por vezes, é comum, né? Estou vendo um jeito mais suave de falar isso aqui, mas é comum que as pessoas se tornem coisas muito, muito piores quando envolve dinheiro. Não são todos, mas tem muita gente que sim, tá? Você não acredita no que a pessoa vira quando tem dinheiro envolvido, tá? Não, e não justifica, não estou apoiando, não, eu só estou descrevendo a realidade, eu não estou emitindo juízo. Eu estou descrevendo do jeitinho que é, tá? E aí, ela, por exemplo, passa a negar isso veementemente, assim, vira um jogo de intimidação, né, e blefe, tá? Onde um dos argumentos que vocês que estão entrando no mercado agora vão escutar é o seguinte, quem é você, moleque, para dizer que eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu tenho 30 anos de casa. Né? Então, se tenta fazer uma intimidação pela experiência, né? Usar algum argumento de autoridade, né? Não é um argumento físico, né? Porque as leis da física não incorporam nos seus modelos o fato do cara ter 30 anos de empresa, ou 40, ou 50, ou um dia. Pouco importa para as leis da física isso aí. Né? A natureza vai se comportar do jeito que ela é. Tá? E, portanto, esse argumento não cabe. Só que, né, para poder
se eximir de qualquer culpa, a pessoa vai usar isso, tá? E aí, como os nossos modelos aqui, eles são muito abstratos, são sinais, a gente já está muito com sinais, você não pega o torque, você não pega a corrente elétrica, você pode até pegar, se você botar a mão nela, você vai ver o que vai dar, sabe? Enfim, mas são sinais abstratos, né? E em cima disso, por vezes fica mais difícil emitir provas para leigos, né? Uma pessoa ética da mecatrônica, da elétrica, da mecânica vai te entender. Outros que não são especialistas na área, eles vão, se a pessoa tiver um comportamento ético, profissionalmente ético, ela vai acatar a sua orientação, né? Isso faz parte do tecido social que une a nossa sociedade aqui. O especialista é que fala. Tá? Igual, vou dar um exemplo aqui do momento que a gente está vivendo. Quem que fala se isolamento social é bom ou não? Ou que remédio tomar? Especialista, infectologista. Pouco importa a minha opinião disso, eu não sou infectologista. Tá? Igual tem programa de grande debate, né, entre pessoas então, que vão debater se tem que ter isolamento social ou não. Ué, tem algum infectologista ali debatendo? Então é só opinião. Né? Agora, em sistemas mecatrônicos, a gente já pode dar a opinião consolidada do que está acontecendo. Isso é o tecido social. O que é a verdade que nos une? Tá? Então, uma das premissas, pelo menos em sociedades mais avançadas, é que quem dá a opinião final é o especialista de daquela área. Ok? Então, vocês vão, né, emitir com os modelos que a gente aprendeu, que são modelos testados e retestados pela comunidade científica N vezes, tá? Em teses de mestrado, doutorado, em indústria, em congressos, em revistas, tá? Então, assim, isso tem um crivo enorme, tá? De gente que quer achar a verdade da coisa. A pessoa ali não está interessada em ganhar o dinheiro daquilo a todo custo. Então, uma comunidade inteira de gente inteligentíssima que passa uma vida trabalhando nesses modelos. E aí, eles são consolidados, né, a gente apresenta nas disciplinas de graduação, para que a gente possa, então, ter ferramenta intelectual para trabalhar de qualidade. E aí essa ferramenta vale muito mais, ela te dá uma informação muito mais útil do que um argumento de autoridade de alguém que nunca pisou numa faculdade mecatrônica. Tá? Então, eu queria deixar esse ponto destacado, que aí são coisas que já vão de encontro a questões de relacionamento, tá? E geralmente profissionais que estão começando a carreira são muito são inibidos pelos ignorantes, tá? E também é outro problema, né, desse ambiente de manutenção. Às vezes vocês com 20 e poucos anos vai estar puxando o salário que o cara puxa com 58 anos. Só que vocês, né, gastaram tempo e energia estudando, se especializando, o cara não quis estudar e especializar. É na hora que você entra e vai dar uma manutenção de qualidade, usando os modelos, a pessoa tenta te puxar para baixo, para te nivelar com ela, para ficar todo mundo empatadinho na merda, todo mundo juntinho na merda lá, tá? Não caia nisso, confia nos seus modelos, tá? Vai escutar asneiras do tipo assim, aqui simulação e cálculo para nós não serve para nada, é a pior de todas que eu vou falar agora, né? Na prática a teoria é diferente, tá? Esse relincho, ele dói o ouvido, mas assim, mas lá dentro, sabe? Porque na verdade falta teoria para a pessoa, aí ao invés da pessoa admitir que falta a ela teoria, ela bota a culpa na teoria, tá? Ela não estudou, não sabe do que a teoria trata em corriqueza de detalhes e começa, como ela não consegue usar, ela começa a botar a culpa na teoria. Então, não caiam nisso,
tá certo? Se você quiser algum destaque profissional, você confia nos seus modelos de engenharia e o que vai acontecer em cenários desses conflituosos, né? Você vai apresentar um laudo técnico. Você vai falar assim, ó, na minha opinião, eu tenho carga excessiva aqui. Aí, se tiver gritos, né, e protestos e tal, só, isso é um laudo técnico. Tá na mão aqui, ó. Tem carga excessiva, tem que tirar minério dessa correia, tem que tirar massa, tem que reduzir a massa içada, esse içamento aqui não é adequado para içar essa massa toda, tá? Ou então você vai concluir que algum aço que está no laminador está com dureza excessiva, né? Você tem um cilindro de laminação aqui, e alguém está tentando passar um aço que está duro demais na laminação, né? Significa o quê? Ou que a temperatura dele está baixa, né? A temperatura dele vai abaixando, ele vai ficando cada vez mais duro, né? Com mais dureza é mais difícil reduzir a área de seção transversal dele. Então, se a gente tentar, né, impor um torque eletromagnético aqui para promover a laminação, nós vamos ter um torque de carga muito alto, né? E aí desarmes também por sobrecarga, tá? Você pode ter um acionamento, por exemplo, movendo um veículo sobre trilhos. Aí você tem um trilho torto, tá? Empenou por dilatação. Toda hora que a rodinha, que é acionada pelo sistema mecatrônico, passa aqui no trilho, ela agarra. Tá? E aí, na hora que ela agarra, nós vamos ter, né, o torque eletromagnético subindo junto com a carga. Aí lembra disso, tá, pessoal? Essa curva eu desenhei várias vezes. Em manutenção, ela é útil demais, tá? Que é a curva da máquina. Volta nela, igual eu tô falando. Vai fazer manutenção, volta nos modelos, tá? Se está faltando modelo, se está faltando, né, conceito dos modelos, vai nos nossos cadernos, nos nossos livros e agora nessas videoaulas também, tá? Então aqui, ó, essa curva eu desenhei várias vezes, né? A curva típica, inclusive vocês levantaram ela por simulação. A curva típica da máquina de indução, né? Ela tipicamente vai operar nessa região aqui, para a maior parte das cargas é a região estável de operação, tá? E o ponto de operação é onde o torque eletromagnético encontra com a carga. Subiu a carga, o torque eletromagnético sobe junto. Ou seja, a rejeição de carga, essa é uma propriedade que a gente, né, menciona também direto. E aí, com rejeição de carga, quer dizer, o torque eletromagnético acompanhando a carga, o que vai acontecer? A carga subiu, o torque eletromagnético sobe, a corrente sobe. Se ela se mantém alta por muito tempo, sobrecarga. Tá? Então, você pode ter todos esses cenários aqui, né? Você pode estar bombeando um fluido com mais viscosidade do que ele deveria ter, e aí o sistema vai dar sobrecarga também. Tá? Ou pode ter material particulado agarrando o eixo ali, devia ter sido filtrado, não foi. Ele vai dar problema. Tá? Então, são todos os cenários que você vai ter sobrecarga, né? E atuação do sistema de proteção. Ok? Como eu estou falando, é tudo muito abstrato, né? E aí, você vai concluir pelos seus modelos, emitir seu laudo técnico. Ó, tem carga excessiva, tem que reduzir isso aqui. Aí fica a cargo de um gerente acatar você ou não. Você emite o laudo, você mostra suas curvas de simulação, igualzinho a gente fazia nas provas de máquinas. Tá? Mostra seus cálculos, mostra os ajustes do sistema de proteção. E fala assim, ó, você quer confiar na minha informação? Se você quiser, né, tá aqui. Se você não quiser, eu já não posso fazer nada. A tomada de decisão, pelo menos nesse momento da vida, não é minha. Tá? Vocês vão chegar nos postos de gerentes também, mas não vai ser com 25 anos. Você vai chegar com 35 para cima. É a vida, inclusive. Tá sendo natural que isso aconteça, tá? Tem muita experiência a se ganhar. Experiência não é uma coisa ruim, não. Eu até dei um exemplo aquela hora, criticando gente que usa um argumento de autoridade para tentar sobrepor a física das coisas. Aí não quer dizer que a experiência do cara, inclusive, não adiantou nada.
viveu, não aprendeu. Tá? Agora, a experiência, quando bem vivida, ela agrega conhecimento, e conhecimento liberta, e conhecimento, né, faz com que as coisas funcionem com mais leveza, né, de maneira melhor. Então, para ser gerente, vocês vão influenciar na vida de muita gente, tá? Um bom gerente faz um ambiente de trabalho ser bom, e as pessoas vão passar 8 horas ou mais do seu dia ali dentro. Então, o cara tem impacto, né, sobre a qualidade de vida de muita gente. Se o gerente é escroto, né, ele inferniza a vida das pessoas. Né, são mais de 8 horas por dia que a pessoa fica desesperada para sumir do ambiente, porque não suporta ficar perto do cara. Né, e não pode fazer nada, porque é o líder delas, então você começa a ter problema psicológico, a ter doença, né, mental, a saúde mental da pessoa é abalada. Tá? Então, quando vocês chegarem, eu quero que vocês lembrem disso. Tá? Se vocês têm formação, vocês passaram numa universidade muito boa, eu sou responsável pela formação de vocês, eu quero que essas palavras sejam lembradas. Tá? Quando vocês estiverem lá, nos cargos de gerentes, vocês vão ter um comportamento de gente, comportamento humano, tá? Tecnicamente coerente, promovendo virtudes no ambiente. Tá? Uma delas, por exemplo, é estimular o especialista, né, dando crédito à sua palavra, igual a gente está falando aqui. Tá? Esses estudos. Ok? Bom, tem um outro cenário, tá, que você vai também observar sobrecarga, que caracteriza o mesmo problema, tá, em termos de alta corrente elétrica, que é quando a rampa de partida em sistemas acionados por inversor de frequência, quando a rampa de partida está muito íngreme. Tá? Então, algumas plantas mecatrônicas, né, elas vão ter essa topologia aqui, ó. A gente vai pegar a rede de energia, e conectar num inversor de frequência, ele vai converter CA para CA, e aqui ele vai acionar a máquina, né? Ele pode promover a interrupção no suprimento de potência para a máquina, né, inibindo os pulsos de gatilho nos IGBTs, nos IGCTs, né, nas chaves transistorizadas de potência, e fazer com isso o mesmo papel dos disjuntores aqui, ó. Tá, que vão ser comandados pelos relés de proteção. Então, eles desconectam a máquina da fonte de alimentação, tá, mediante um evento de perigo. Tá? Tem mais de um, aqui a gente está vendo de sobrecarga, tá? Eu vou ver vários com vocês aqui, ok? Então, e aí esse evento de sobrecarga que a gente viu até então com máquinas que operam com partida direta na rede, esses eventos também se manifestam em máquinas com a partida por inversor de frequência. E, às vezes, né, nós temos, na parametrização, um erro configurado quando o usuário da planta demanda uma rampa de velocidade muito íngreme. Então, ele pede para a velocidade partir de maneira muito brusca. Tá? E aí, vocês lembram, né? A gente trabalhou no laboratório com a parametrização do inversor, fizemos o sistema operar, e um dos parâmetros é o tempo de rampa, que é esse tempo aqui, ó, que a máquina leva para sair da velocidade inicial e chegar na velocidade final que você quer. Né? Como a gente falou na teoria de máquinas, é impossível fazer isso em degrau,
E quando a sua rampa vai aproximando de um degrau, o sistema vai reclamar. Né? Você vai ter desarme também por sobrecarga. Né? Por quê? Por segunda lei de Newton, né, o torque eletromagnético vai ser aplicado ao eixo, né, a máquina vai alimentar o eixo mecânico com torque eletromagnético, e ele vai ser consumido por duas cargas, né, a carga útil do cliente e a carga do sistema rotativo, quando ela acelera. Tá? Se o seu torque de aceleração é muito alto, né, o que significa que a aceleração aqui é alta demais, o que a aceleração representa, né? A variação da velocidade no tempo, tá? Então, delta velocidade no nosso tempo de rampa aqui no caso, ok? E o nosso delta velocidade está aqui, ó. Ok? Então, se você pede um tempo de rampa muito curto, tá? Você não, você está com a máquina grande às vezes, né? E pede para o inversor assim, dá uma partida para mim com meio segundo, tá? Coloca aqui um tempo de rampa, eu quero esse negócio partindo igual um foguete da NASA, tá? Coloca um tempo de rampa curtinho. Então, com o tempo de rampa curto, tá aqui no denominador, a aceleração angular fica enorme. O que vai acontecer quando você perde muita aceleração angular? O torque de aceleração aqui também vai ficar, ó. E quem que alimenta o conjunto mecânico com torque de aceleração? É a máquina. Né? O torque de aceleração ele é uma parcela do torque eletromagnético que a máquina coloca no eixo. Então, o próprio torque eletromagnético vai na estratosfera. Tá? Vai ficar muito alto. E aí, o torque, né, como a gente viu, tem uma relação de afinidade com a corrente elétrica. Então, você pediu para que a máquina execute uma partida com um tempo pequeno demais, ou uma rampa de aceleração excessiva, tá? A corrente vai, né, ficar alta demais, né, acompanhando o torque eletromagnético, e a gente vai observar com isso, né, de acordo com o tempo, né, que essa corrente ficou alta, e o nível dela, a gente vai observar desarme por sobrecarga. O sistema vai desarmar por sobrecarga. Tá? Então, convém, né, que a gente tenha atenção nisso aqui também. Tá? Nesse tópico, eu queria até compartilhar com vocês uma experiência minha. Teve uma mesa de rolos que sobre a qual, né, eu trabalhei em um momento da minha vida, e ela apresentava 89 desarmes por mês. Tá? E ela estava envolvida no contexto de um processo que recebia uma peça a cada 20 minutos, mais ou menos. Então, ela ficava paradinha, na hora que a peça chegava, ela era acionada, e aí transportava a peça para um leito de resfriamento. Tá? Era a missão dessa planta mecatrônica. E o pessoal tinha colocado uma rampa de aceleração nesse acionamento aqui de 1,5 segundo, tá? Para mover uma peça, só para vocês terem uma ideia de dimensões, tá? A gente estava movendo uma peça aqui, um bloco de 30 toneladas de aço. Tá? Ia passar um bloco a cada 20 minutos. O tempo que esse bloco ficava em cima dessa mesa de rolo especificamente, não chegava a dar 1 minuto. Tá? E aí o pessoal, né, aqui eu tinha usado meio segundo como exemplo, nesse outro que eu estou citando aqui, o pessoal configurava a rampa com 1,5 segundo.
e direto dava desarme. Tá? Bom, aí eu usei, né, esse mesmo encadeamento de raciocínio que eu estou mostrando para vocês aqui, né, integrando aqui a mecânica com a elétrica, tá? E só mudei o tempo de rampa. Aí tem outro ponto que convém a gente destacar aqui, que é o seguinte, dependendo da ação que você faz em manutenção, você tem que ter cuidado com o trânsito de informação, tá? Que aqui é o seguinte, ó, você tem, por exemplo, se você tira esse tempo de rampa de 1,5 por segundo, tá? Digamos que você coloca em 7,5 segundos, né, significa que você multiplicou o tempo de rampa por 5, né? E aí, multiplicando o tempo de rampa por 5, você vai cair a aceleração de 5 vezes. Vai dividir a aceleração por 5, e aí você vai cair o torque de aceleração também de 5 vezes. Tá? E aí, se você estiver partindo a vazio, por exemplo, sem o material em cima da mesa de rolos, você vai dividir o próprio torque eletromagnético de 5 vezes. Tá? E aí a corrente na partida também despenca, tá? De 5 vezes. Então, nesse caso específico, eu acabei com os desarmes, né, não tinha mais, tá? A ação foi só essa, né? O só aqui, digamos, porque é o seguinte, o executivo, a hora de fazer, de tomar a ação, não te demanda muitíssimo trabalho braçal, né, e tal. Você vai mexer em um parâmetro de um inversor, ou se for um sistema mais antigo, que tenha essa rampa configurada por um integrador, implementado por um amplificador operacional, né, você reduz a constante de integração, entendeu? Não é difícil o final. O que tem de difícil são os anos que você investiu para trás para chegar no problema. Né? Inclusive aí que a coisa é bonita, né? Você investiu no passado, você vai resolver, você resolve rápido, de maneira eficiente, e você sabe o que você está fazendo, tá? Só que, por vezes, se você avisa, dependendo da pessoa, né? Se a pessoa não tem autoridade sobre o equipamento, ou se ela não é a planejadora, tá? Da produção, tá? Digamos, ela está só operando, ela não planeja a produção. Se você falar que você reduziu o tempo de rampa, você aumentou o tempo de rampa de 5 vezes, né? E agora a máquina roda uma vez a cada 20 minutos. Então, ela, dentro de uma janela de tempo de 20 minutos, ela roda durante 1 minuto e meio. Digamos que está aqui, ó, tempo de execução dela, de 1 minuto até 2, tá? E aí, qual que é a diferença para esse processo se você dá uma partida que dura 1,5 segundo ou uma partida que dura 7,5 segundos? Nenhuma. Tá? Só que se você promover a ação, né, você começa a receber coisas do tipo assim, não, mas você vai atrasar a minha operação, você vai atrasar o meu processo. Né? Então, não faz o menor sentido. Não vai atrasar nada. Não tem menor... Entendeu? E aí a pessoa começa a criar fantasmas, né? Não entende o que você está fazendo, e se você dá a ela a autoridade de dar opinião, ela começa a criar fantasma na sua cabeça. Então, não ter autoridade. Você vai falar isso, vai reportar isso aos seus gerentes, aos seus líderes de manutenção, deixa quieto, garante que tá sendo entregue, que o sistema vai rodar, né? E não divide a autoridade disso com quem não tem conhecimento, tá? Com quem tem o conhecimento ou mesmo autoridade para poder interferir no sistema. Tá? Então, uma dica também aqui né, para você ter paz em ações de manutenção. Ok? E na parte técnica, tá? Eu destaco aqui também outra possível causa que vai levar a desarmes por sobrecarga. Tá? Então, tem contextos que o sistema já partiu, ele está operando já, e de repente, depois de muito tempo operando, ele desarma por sobrecarga. Tá? Aí realmente alguém botou carga excessiva no eixo. Tá? Alguém botou carga excessiva. Tem massa demais na correia, tem massa demais no içamento,
tem particulado sólido na bomba, está travando o eixo, você tem um fluido com muita viscosidade, não chegou, né, na viscosidade adequada na bomba, você está laminando uma peça que está fria, na temperatura, não está fria, né, não está na temperatura ideal, tá? Você está com um trilho, né, de uma locomotiva, um carrinho qualquer que está torto, está dando travamento, ok? Qualquer coisa nessa linha, tá? Vai te dar desarme por sobrecarga, já com a máquina em regime permanente. Tem contextos, né, que também dão desarmes por sobrecarga, que são consolidados, ou desculpa, são configurados, caracterizados, né, tem como causa raiz rampas de partida de aceleração muito brusca. É outro cenário que a gente vai ver problema, tá? E um último cenário que eu queria destacar com vocês é sistemas que fazem a partida com carga já acoplada ao eixo. Ok? Então, para os sistemas que partem com carga, tá, a gente precisa também tomar cuidado pelo seguinte: às vezes, né, o torque de aceleração está adequado. Então, se a máquina tivesse partindo a vazio, a rampa de aceleração configurada, né, no inversor de frequência, ou, né, o torque de aceleração que a máquina teria com inversor de frequência ou com partida direta, eles são adequados à capacidade de torque da máquina. Ela tem torque eletromagnético para alimentar o conjunto mecânico com o torque de aceleração que ele precisa, sem promover desarmes. Ela não queima por isso e o sistema de proteção também não atua, tá? Se houvesse carga também no eixo dessa máquina, a carga que nós vamos considerar agora, ela também conseguiria tracionar, tá? Conseguiria né, alimentar essa carga com o torque que ela precisa, sozinha, ou seja, não está mais partindo, a máquina já estaria em regime permanente. Ela partiu, já está em regime permanente, tá? E se essa carga entrasse depois da partida consolidada, o sistema também conseguiria operar adequadamente, tá? Então, você teria aqui um torque, digamos que o torque eletromagnético é o vermelhinho. Então, aqui eu não estou nem partindo e nem com carga, ó. Não tem partida e não tem carga. Então, o torque eletromagnético é zero. E aí, de repente, eu tenho partida. Eu tenho aqui a rampa de aceleração. Acabou a partida. Então, agora eu entro numa região que a velocidade é constante, né, aqui, ó. Então, não tem mais aceleração e também ainda não tem carga, ó. Tá? Só perdas por atrito e ventilação. Aí, de repente, entrou a carga, ó. Aí a máquina tem capacidade de rejeição de carga, que é o que a gente comentou na curva dela, hoje e em outros encontros, e aí o torque eletromagnético sobe de novo, até empatar com o da carga. E beleza, ela opera assim com cargas que são menores do que a nominal. Tá? Digamos que o nível de torque de carga, de torque eletromagnético nominal, seja esse aqui, ó. Porém, né, com o passar do tempo, a transição das equipes de operação, de manutenção, quem comissionou a planta foi embora da empresa, não se tem, às vezes, um histórico do equipamento muito bem descrito, né? Chegaram equipes novas que vão querer fazer partida com carga.
tá? Isso é muito comum no contexto de mineração também com correias, tá? Tem a correia aqui, ó, uns roletes. E de novo aqui, né, o exemplo. E a gente vai ter nesse primeiro cenário que eu descrevi, né, a máquina partindo a vazio. Então, na hora que a gente energiza a máquina, né, para que ela desenvolva aqui velocidade angular no eixo, não tem nada de minério, tá? Ou seja, nesse instante de tempo aqui, até aqui não tem minério. Então a máquina partiu a vazio, né? A partir do momento que ela está em operação, a gente começa a carregar, né, a partir de algum sistema aqui, minério na correia. E aí você vai carregando o minério, né? E ele vai sendo transportado. Monta na pilha de minério e vai ser transportado até outro local. Tá? Então, ou seja, a carga entrou, né, a carga que chegou agora, ela está promovendo a sua intenção de rotação, por exemplo, para cá, né? Colocando essa correia um pouquinho inclinada. Essa carga quer fazer com que a correia roge no sentido de descida ali, né? E aí, nosso torque eletromagnético está para cá, para você poder trazer a carga, tá? Enfim, e a correia consegue. Só que em algum momento, né, no intervalo de tempo de operação, tá? Já frenamos a máquina e tudo mais, já estamos lá na frente, né? Em outro instante de tempo, eu vou, né, suprimir a escala aqui do eixo de tempo. A gente tenta agora fazer uma partida com carga, tá? Então tem grão na correia, tá certo? Você pode estar recebendo grãos de um silo, por exemplo. A gente parou a máquina e aí tá cheio de grão na correia, ou cheio de minério na correia. E aí eu quero partir a correia com carga, tá? Então gostaria de fazer com que o sistema operasse com essa rampa, né? E tem carga no eixo. Às vezes o mesmo nível de carga de antes, que a máquina conseguia tracionar. Só que agora o que vai acontecer? Além desse nível de torque aqui, ó, que é o torque de aceleração, que aconteceu durante aqui a nossa rampa, ó, vai ter que ter, então, ter o seu torque eletromagnético dado por aquele nível de torque de aceleração, né? Tá aqui, que é o J de ômega dt. E a gente vai ter que ter também uma parcela do torque eletromagnético capaz de acionar a carga, que tem esse nível aqui, ó. Então, ao torque de aceleração, nós vamos ter que somar o torque da carga, que é todo esse torque azul aqui, ó. Então, o torque eletromagnético total, que é a soma dos dois, vai ter que ir para esse patamar aqui, ó. Maior do que o torque nominal. Aí depois ele continua operando aqui, né, no nível da carga.
né, porque a partir desse instante não há mais aceleração. Não tem mais aceleração aqui, ó. Então ele vai, né, sem aceleração, o torque eletromagnético iguala com o da carga. Tá? E a máquina faz isso naturalmente. Você não precisa fazer nada com ela, naturalmente ela vai empatar, que é o que a gente falou da capacidade dela de rejeição de carga, né, que eu mostrei na curva dela ali em cima agora há pouco. Então, aqui, pessoal, o que vai acontecer? Nesse intervalo de tempo aqui, ó, o nosso torque eletromagnético está maior que o nominal. O nominal é essa linha cinza aqui, ó. Tá? E o nosso torque eletromagnético está nesse patamar aqui, ó. Tá? Então, durante esse intervalo, o torque eletromagnético está maior do que o seu valor nominal. Tá? E nesse intervalo, nós não temos nem o torque de aceleração excessivo, igual nós citamos no último cenário, e nem a carga excessiva, igual foi citado no primeiro cenário. Tá? Qual que é o problema aqui? É partir com carga. O sistema não está dimensionado para partir com carga. Ele aguenta partir a vazio. Ele não consegue partir com carga. Ok? Então, é um ponto de atenção. Né? Dentro da investigação que você promove em uma manutenção, tá? Esse é um elemento a mais para se tomar cuidado. Ok? Os sistemas, você tem até as mensagens de falha, mas essa determinação da causa raiz, ela tem que ser feita mediante investigação. Aí é capital intelectual mesmo, né? Fazendo esses sinais aqui, fazendo os desenhos e conferindo esses detalhes, tá? No caso, a documentação do equipamento, geralmente vai ter um caderno de documentação técnica na empresa, né? Ou em papel, ou num sistema de informática, né, num DocTech da vida, com os arquivos DWG e os arquivos escaneados, né, de outros anos, que vão te falar se aquela solução, por exemplo, aqui, né, a correia, se ela, quando comprada, se ela era uma correia para partir com carga ou não. Tá? Aí, bom, no passado alguém tomou essa decisão, tudo é uma questão de custo, né? Se o sistema precisar partir com carga, ele tem que ter um torque muito maior, igual a gente está vendo aqui, ó, o nível de torque tem que ser esse, ó, e não mais esse. E aí fica mais caro. Tá? Se o processo da pessoa não exige, às vezes ela comprou no passado, você fala, não, ó, eu ligo, posso manter o meu minério aqui no silo, meus grãos no silo, eu só quero colocar na correia depois, tá? Que ela já estiver partindo. Para mim não faz diferença, a partida dela dura 4 segundos, e eu vou ficar derramando produto aqui 8 horas. Para que eu preciso partir com ela carregada? E às vezes eu ligo 8 horas e não interrompo. Tá? Tem sistema que você vai ter que partir com carga. Né? Digamos que esse sistema aqui tivesse partida e frenagem toda hora. Se estivesse carregando aqui a caçambas de caminhão com uma correia muito grande. Tá? E a massa da correia, a massa de material na correia, fosse maior do que a própria massa que a caçamba do caminhão admite. Tá? Então, você não tem como. Vai vir um caminhão, você vai carregar o caminhãozinho e a massa que veio aqui, ó, no caminhão inteiro, ainda assim é menor do que a massa que está na correia. Aí não tem jeito, você vai carregar, na hora que você acabar, digamos, você mordeu esse pedaço todo aqui, ó, tirou tudo isso. Tá? Um estudo aqui sumiu da correia, foi para o caminhão. Tá? Ainda ficou isso aqui, ó, na correia. Então, na próxima partida, ela vai ter que partir com alguma carga, tá? Porque vai vir um outro caminhão aqui na fila para poder carregar, tá? Então, você vai ter que partir com carga, não tem como, né? E aí o sistema já é comprado assim.
Só que alguns deles não tem essa demanda. A pessoa tira a carga de um silo, joga em outro ponto, vai fazer uma pilha de material, e só fica ali fazendo aquela pilha 8 horas. Aí não precisa, dá para esgotar a correia inteira, e na próxima partida, né, deixar o silo fechado, partir a correia, e aí só então abre a boca de uma válvula qualquer, né, uma válvula comanda a abertura ali daquele injetor de material para poder cair material. Então, a gente teria nesse cenário um sistema que pode partir a vazio. E aí, esse tipo de opção é usado na compra. E em algum momento no futuro, alguém pode esquecer e tentar fazer partida, né, com material carregado. Ok? Desculpa, com a correia carregada, com a planta mecatrônica partindo sob carga. Tá? E aí o sistema não ser dimensionado para isso. Ok? No contexto de correia de minério que eu estou falando, é comum ter que subir pessoas na correia e tirar minério na pá, para conseguir fazer a partida. Não tem jeito, comprar outro motor não tem como, isso é um erro operacional, tá? Então, assim, no futuro pode até pensar em comprar uma máquina com maior capacidade de torque, só que é tudo encadeado, né? Você compra a máquina de maior capacidade de torque, se você não troca a redutora, você vai quebrar a redutora. Se você troca a máquina e a redutora, e você não troca os roletes, tá, com o sistema de acoplamento, você quebra os roletes. Né? Se você não quebrar nenhum, você parte a correia. Né? E se você garantir todos e o sistema tiver partida por inversor, você tem que trocar o inversor também. Tá vendo? Então, chega um ponto que fica inviável. É muito melhor respeitar a condição de operação do equipamento tal qual ele foi projetado para trabalhar. Né? Então, não é para partir com carga. E aí é um outro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês nesse módulo de manutenção. Tá? Se não tiver tudo ok, e né, o sistema está partindo com uma rampa suave, né, e está com uma carga que ele sempre tracionou, e está dando desarme, há a chance dele, né, não ser dimensionado para partir com carga e estar partindo com carga, por algum erro operacional. Tá? Então, outro ponto aqui que merece atenção nesse tipo de desarme por sobrecarga. Bom, o nosso horário aqui estourou, pessoal. Eu vou parando por aqui. Nós vamos continuar com esse módulo, tá? Mais alguns dias. Eu queria compartilhar com vocês aqui uma série de experiências nesse sentido. Queria, então, abrir a palavra a vocês para dúvidas, para comentários. Eu estou à disposição. Ô, Leonardo. Opa, fala, Bruno. Sobre a questão de sobrecarga, eu fiquei imaginando que, supondo um sistema, às vezes, de automação, podendo, às vezes, ser até automação residencial, que você possa ter uma fonte chaveada e, no meio desse sistema, algum elemento que, em algum pico, ele demande uma corrente alta, que, às vezes, a fonte não vai suportar. Tipo, por exemplo, aquele GSM que eu te mostrei, ele funciona a 0,2 amperes, mas em algum momento de pico ele pode ter 2 amperes. Outro que eu lembro também, eu acho que, esse eu não tenho certeza, é a Jetson Nano, que ela pode demandar 4 amperes. Aí depois, se o Freud souber, ele até confirma aí pra gente. Nesses casos, é melhor eu adequar a fonte para ela alimentar nesses picos, ou eu trabalhar mais com um sistema de proteção? Ou teria que ser um estudo de caso mais detalhado? Bruno, sem nenhuma omissão da minha parte, tá? Assim, porque realmente a resposta mais confortável é falar que demanda um estudo de caso, tá? Mas eu vou, e é a resposta mesmo, não é por uma questão de ficar confortável para mim, não. Porque tem que ver, sobrecarga não é só o nível excessivo da carga, mas o tempo que aquilo dura, tá? Então, tem vários sistemas que admitem sobrecarga, desde que por um tempo curto. Né? Isso fica até demonstrado pelo nosso modelinho térmico. Tá? Ou seja, o queimar significa adquirir uma temperatura excessiva e
a configuração, né, a aquisição dessa temperatura excessiva gasta tempo, tá? Porque temperatura conota energia térmica e não a energia de nenhum sistema varia em degrau ou em tempo zero. Então, ela vai variando, né, conforme uma dada dinâmica. E a dinâmica térmica é um pouco mais lenta. Então, se você tem uma sobrecarga que dura pouco tempo, tá? E aí pouco depende de cada caso, né? É o tempo no qual, no caso, essa fonte chaveada sua, por exemplo, ela vai ter um transformadorzinho, tá? Ela vai ter um transistor de potência. Então, a duração da sobrecarga não pode exceder ao que potencialmente esses dois elementos vão ser os mais sensíveis, tá? Suportam. Tá? Então, o transformador, você pode, né, acessar a informação a informação térmica do que ele suporta de sobrecarga por um ponto de operação chamado ponto ANSI, tá? Que mostra um cenário limítrofe de operação, qual tensão e corrente ele pode ter, né, para que ele não queime, tá? Ou qual... Deixa eu lembrar aqui no ponto 11. Qual corrente por um dado tempo, para que ele não queime. Tá? Isso eu preciso confirmar com você, só para... e no caso do transistor de potência da fonte chaveada, né, existe no catálogo dele, né, naquela tabelinha com os dados elétricos, a informação do tempo que ele admite operação em sobrecarga. Tá? E às vezes tem até uns gráficos mostrando, né, para vários níveis de corrente de sobrecarga, qual o tempo que ele admite a cada uma daquelas correntes sem queimar. Tá? Então, seriam os dois limites. Geralmente, com a eletrônica de potência, né, se ela não tiver um sistema de dissipação muito bom, tá, o tempo admissível para sobrecarga não é alto. Tá? Então, tem que ver. Se o fabricante da fonte informar, tá, ali você pode ter informação direta também mastigada, né? O cara fala, a fonte 0,2 amperes e suporta uma sobrecarga de até 1 ampere por um minuto a cada 10 minutos, por exemplo. Aí ele vai te dar tanto tempo que ele admite a sobrecarga, quanto tempo que você tem que esperar esfriar. O inversor de frequência faz isso. Te dá o tempo de sobrecarga, e depois o tempo que você tem que esperar esfriar, exatamente por esse processo que a gente está explicando aqui, ó, do modelo térmico. Tá? Só que nesse caso aplicado, né, ali as chaves semicondutoras de potência. Tá? Então não esquece disso assim, ó, sobrecarga não é só nível da carga excessiva, é tempo também, é nível e tempo. Aí cada equipamento vai ter um nível de sobrecarga suportado em um dado tempo. Existe uma lógica inversa nisso, né? Ou seja, quanto maior o nível da sobrecarga, menos tempo o equipamento admite operar nela. Tá? Porque com um nível de sobrecarga maior, você está com uma potência térmica maior, mais rapidamente a energia térmica, que é a integral da potência térmica, essa energia térmica vai chegar a níveis perigosos mais rapidamente. A energia térmica é um espelho da temperatura. Ok? Então, se olha nesses contextos. No caso da fonte, é ver o fabricante, ver o que o fabricante fala. Ok? Sim, Leonardo, muito obrigado. Valeu, cara, por nada. Moçada, mais... Olá. Oi, Bárbara. Rapidinho. Vai ter alguma lista para a gente fazer essa semana? Vai. Eu vou passar uma lista para vocês. E eu até é oportuno você falar isso aqui. É o seguinte, eu tive considerando sobre o que está acontecendo nas duas disciplinas, né, com relação ao tempo.